Quantos palitos de dente são necessários para formar a 50ª figura da sequência abaixo? Vamos analisar. Na figura 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos de dentes. Na figura 2, podemos observar que temos a figura 1 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos de dentes, mas acrescentamos alguns. Acrescentamos 1, 2, 3, 4, 5 palitos de dente. E isso resulta em 11 palitos de dentes na segunda figura. Para a terceira figura, podemos ver que aqui temos a segunda figura acrescida de outros 5 palitos de dentes. 1, 2, 3, 4, 5. Isto tudo aqui já está na figura anterior. Então, na figura 3, nós teremos 11 palitos da figura anterior, mais 5 palitos. Isso resulta em 16 palitos para a figura 3. Na figura 4, nós podemos observar até aqui a figura 3, acrescentando a ela 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Então, na figura 4, eu tenho 16 mais 5 palitos, o que vai dar um total de 21 palitos. Queremos estabelecer um padrão geral, e aqui nós podemos observar que o que está mudando de um termo para outro é este mais 5. Vamos analisar um pouquinho mais aprofundadamente. Primeiro termo, 6 palitos. Segundo termo, 6 mais 5. Terceiro termo era o anterior mais 5. Na verdade, este 11 que temos aqui veio do termo anterior, que já era 6 mais 5, mais 5 de novo. Ou seja, 6 mais 2 vezes o 5. Aqui, o 16 era o termo anterior, o 16 daqui, que era 6 mais 2 vezes o 5. 6 mais 5 mais 5, daqui, mais 5 novamente. Então, 6 mais 3 vezes o 5. Percebe o padrão? Voltamos para cá. Nós temos 6 mais 1 vezes o 5. Aqui nós temos 6 mais 0 vezes o 5. Muito bem. Se olhar com cuidado, nós podemos ver aqui, segundo termo, 1 vezes o 5. Terceiro termo, 2 vezes o 5. Quarto termo, 3 vezes o 5. Então, no termo n, no enésimo termo, o número de palitos vai ser igual a 6, veja, sempre o 6 em todos, adicionado de uma quantidade de vezes o 5. Essa quantidade de vezes o 5 é sempre uma unidade menor que o número do termo. Portanto, o n menos 1, o n é o número do termo, vezes 5. Podemos verificar aqui, por exemplo, colocando 4 na formulinha aqui, na expressão 4 menos 1 dá 3, 3 vezes 5, 15, mais 6, 21 palitos, certinho. Podemos encontrar outras maneiras de escrever esta generalização. Poderíamos imaginar, por exemplo, o termo zero. O termo zero é o termo que teria só a parede esquerda da casa, um palito só, que seria a parede esquerda. Por quê? Veja que, quando vamos de um termo para o próximo, o que é a parede esquerda do próximo já foi contada no anterior. Aqui, a parede esquerda do último já foi contada no anterior. Bem, se eu olhar desta forma, o termo zero tem um palito. E, a partir daí, nós vamos sempre adicionando 5 palitos para os próximos termos. Bom, neste caso, pensando no termo n, no enésimo termo, o número de palitos seria 1, que é a quantidade de palitos do termo zero, mais, ora, veja só, para o primeiro termo, para o termo 1, melhor dizendo, eu adiciono 5 palitos. Para o termo 2, a partir do zero, eu adiciono 10, que é 5 vezes 2. E assim por diante. Então, desta maneira, eu teria 1 mais
5 vezes o número de termo para a quantidade de palitos. Veja que funciona. Coloque 2 no lugar do n. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 11 palitos no termo 2. Ponha 0 no lugar do n. 0 vezes 5, 0, mais 1, 1. 1 palito no termo 0. Vamos responder a pergunta? A pergunta é quantos palitos precisamos para formar a figura número 50? Bem, é só colocar o 50 no lugar do n aqui e na 50ª figura, o número de palitos vai ser 1 mais 5 vezes o 50. 5 vezes o 50, 250, mais 1, 251 palitos. Naturalmente, o mesmo resultado seria encontrado se fizéssemos esta conta. 50 menos 1, 49. 49 vezes 5 são 245, com mais 6, 251 palitos. Tinha que dar o mesmo resultado e, algebricamente, nós podemos comprovar isso simplesmente arrumando essa expressão. Essa expressão seria equivalente a 6 mais. Vamos distribuir a multiplicação do 5 aqui. 5n menos 5. Simplificando, agrupando o 6 menos o 5, fica 1 mais o 5n, que é exatamente o que nós tínhamos aqui. Problema resolvido. Até o próximo vídeo.